Olá, boa tarde, tudo bem com você? Na verdade eu estou dando boa tarde porque aqui são exatamente 13h23 e eu estou gravando mais esse vídeo, dando sequência àquele projeto que eu comecei com o primeiro vídeo. Você deve ter assistido já, se você não assistiu eu vou colocar aqui embaixo, você vai poder assistir ao primeiro vídeo que foi gravado. Meu nome é Rafael, para você que não me conhece, eu já me apresentei no vídeo anterior, mas você pode também ler a meu respeito na descrição desse vídeo. E a minha ideia, como eu falei no vídeo anterior, é gravar uma sequência de vídeos e fazer desse canal uma ferramenta para abençoar a tua vida, uma ferramenta para que você possa encontrar aqui algumas diretrizes e alguns princípios bíblicos importantes para a sua vida. Para aqueles que querem uma caminhada de fato substancial, fundamentada na Bíblia, fundamentada a partir dos ensinos bíblicos. Então, esse é o propósito desse canal, esse é o meu propósito. O meu propósito é te ajudar nessa caminhada e a gente desenvolver juntos essa caminhada com Cristo. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho um texto bíblico, eu estou com um texto bíblico aqui. Antes, deixa eu só te dar uma noção de onde eu estou. Você deve estar vendo ali atrás alguns ursinhos, algumas coisas aqui, alguns trabalhos de artesanato. Eu estou dentro do ateliê da minha mãe. A gente está de férias e eu estou com a minha família aqui visitando a minha mãe. A gente está passando alguns dias aqui com os meus pais e eu estou dentro do ateliê, que era o lugar mais destacado e silencioso que eu tinha para poder fazer essa gravação. Também estou aproveitando para estudar um pouco e precisava desse lugar um pouquinho mais distante da movimentação para poder não só fazer esse vídeo, mas também estudar um pouquinho. Eu estou com um texto bíblico aqui que eu gostaria de compartilhar contigo, e se você tiver com a possibilidade de abrir a sua Bíblia, abra no segundo livro de Reis, capítulo 20, a gente vai ler a partir do verso 12. Esse é o texto que eu quero compartilhar contigo, tá bom? Eu quero também te pedir desculpa se o áudio desse vídeo estiver muito baixo, mas eu não tenho um microfone aqui à disposição, então eu decidi gravar mesmo assim, para não ficar sem postar nada no canal. Então você me desculpa se esse áudio estiver muito baixo. Eu estou me aproximando o máximo possível do telefone para que você possa me ver e ouvir a minha voz. Tem um pouco de vento lá fora, alguns barulhos na área externa ali que talvez possa atrapalhar, mas aumenta aí o volume ao máximo que você puder. Tenho certeza que você vai conseguir ouvir, tá bom? Então, segundo livro de Reis, capítulo 20, a gente vai ler a partir do verso 12. Deixa eu só te dar um contexto do que está acontecendo aqui. Ezequias tinha vivido uma vitória espetacular que o Senhor havia dado a ele. O Senhor ele se manifestou de uma forma poderosa contra o exército assírio e Ezequias viu isso acontecendo. O livramento que veio sobre Israel. Só que Ezequias, a palavra vai dizer, no próprio capítulo 20, mas voltando ao contexto, então Ezequias, depois dessa vitória sobre a Síria, Ezequias cai doente e nessa situação ele ora a Deus e o Senhor resolve ouvir, decide na sua misericórdia, que é infinita, ouvir e atender a oração de Ezequias e manda o profeta Isaías voltar e dar notícia a Ezequias de que a oração dele havia sido ouvida e de que ele teria 15 anos adicionados ao seu tempo de vida. E Ezequias agora, a partir do versículo 12 que nós leremos, nós vamos ver um pouco do que Ezequias faz, porque a palavra, na verdade, somente até o final do capítulo 20 nós teremos ali o testemunho pela palavra do que Ezequias executou no seu reino após essa cura. E ali no versículo 12 a gente vai ver um pouco a respeito do comportamento de Ezequias. E eu quero que você aprenda um pouco com isso, assim como eu também preciso aprender. A gente precisa aprender com a palavra de Deus e precisamos tirar da palavra de Deus, extrair da palavra de Deus princípios importantes para a nossa vida, para que a gente possa, de posse tanto dos acertos como dos erros daqueles que nos antecederam, aprendermos aquilo que é bom e aquilo que não deve ser praticado. Vamos então para a palavra? Eu quero que você acompanhe, eu vou ler aqui o texto e você acompanha. Eu estou usando a nova versão
Internacional, tá bom? NVI. Então você pode também acompanhar numa outra tradução que você se sinta mais à vontade, que você tenha mais costume para ler, tá bom? Então eu vou ler aqui o texto e você acompanha aí. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. Guarda aí com você. Bom, vamos lá, gente. Um outro corte. O telefone tocou exatamente naquele momento que eu estava lendo o texto. Voltamos aqui. Vamos voltar. Eu vou começar a ler novamente a partir do verso 12, tá bom? Para a gente poder pegar aqui o contexto legal. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada, olha só, guarda bem isso, não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Nada em seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Eu vou parar por aqui. É claro que esse texto ele é um texto muito rico e o contexto dele também é muito primoroso e detalhado. Tem muita coisa aqui que a gente pode aprender com esse texto, mas eu quero aqui, meus irmãos, separar dois princípios para a gente. Primeira coisa que a gente aprende se encontra no proceder do rei Ezequias e está lá no versículo 13. A palavra é bem clara quando diz que Ezequias recebeu os mensageiros do rei da Babilônia e lhes mostrou tudo o que havia no seu palácio e no seu reino. Tudo, tudo. Seus tesouros, seu arsenal, suas especiarias, tudo o que ele tinha de mais precioso, tudo aquilo que Ezequias possuía e do qual podia se vangloriar de alguma forma, ele mostra como uma espécie talvez ali de demonstração de poder para aqueles mensageiros da Babilônia. O que a gente aprende aqui já de cara? Presta bem atenção naquilo que o Senhor tem te dado, tá bom? Guarda isso para a sua vida. Isso é princípio bíblico. Pensa, reflete agora sobre tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Tudo aquilo que o Senhor tem entregue para que você administre. Porque um princípio bíblico que nós temos e que fica muito claro à luz daquilo que Cristo vai nos ensinar é que nós somos apenas mordomos daquilo que nós temos. Na verdade, nós não temos, nós administramos. Porque quando a gente morrer, vai ficar tudo aqui. Na verdade, a gente não vai levar nada com a gente. Nós apenas administramos aquilo que o Senhor tem nos dado. A gente é mordomo, na verdade. Nada é nosso. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Inclusive, é isso que a palavra fala. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é nada para nós, mas tudo para ele. Ezequias abre as portas da sua casa, abre as portas do seu reino para o inimigo que haveria de levar cativo a Judá no futuro. Ele abre as portas para esse inimigo visualizar tudo o que ele possuía. Primeiro princípio, presta bem atenção para quem você tem aberto as portas da tua casa, para quem você tem dado atenção, para quem você tem mostrado, para quem você tem relacionado a tua família, o teu trabalho, os teus negócios. Porque assim como Ezequias abriu as portas da sua casa, abriu as portas do seu palácio para o inimigo, muita gente
está abrindo as portas da sua casa para pessoas que não deveriam ser bem-vindas. Mas como assim, pastor? Como assim não deveriam ser bem-vindas? A palavra não diz que a gente deve amar a todos? Sim, a palavra diz isso. Mas ela não diz que você deve abrir a sua casa para receber qualquer um. Não é esse o princípio bíblico que nós temos. Tem muitas pessoas que estão abrindo as suas casas para serem visitadas pelo inimigo de nossas almas, através de ensinos, práticas, costumes, e nem tem percebido. Esse é o primeiro princípio. Cuida bem daquilo que o Senhor tem te dado. Presta bem atenção para quem você tem mostrado, a quem você tem dividido, com quem você tem dividido isso que o Senhor tem te dado para administrar, tá bom? Babilônia não era e nunca foi uma boa referência na Bíblia. Babilônia está sempre relacionada ao antagonismo ao povo de Deus. E esse apontamento para nós é muito precioso, porque ele nos ensina muitos princípios importantes, e um deles é esse. A gente precisa cuidar bem daquilo que o Senhor tem nos dado, sermos bons administradores, bons mordomos, não abrindo nossa casa, nossa família, nosso relacionamento, nossa amizade para qualquer um. Precisamos ter cuidado com isso. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio que a gente aprende: nada era de Ezequias. Tudo que o Senhor permitiu a Ezequias administrar veio das mãos do Senhor Deus. Nada foi conquistado na força do braço de Ezequias, nem a vitória que ele teve sobre Senaqueribe foi na força do exército de Israel, de Judá, melhor dizendo, mas foi na força do braço do Senhor, que enviou o seu anjo e feriu um exército de 185 mil assírios. É isso que a palavra vai nos dizer. E Ezequias estava ali mostrando para os mensageiros da Babilônia todo o seu tesouro, e quando ele vai dar resposta para Isaías, olha só o que Ezequias vai dizer. Ao ouvir o profeta Isaías e questioná-lo, ele diz: o que esses homens... Isaías vai perguntar para ele, né? Então o profeta Isaías, no versículo 14, foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram, de onde vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Além de não ter o cuidado, além de não tomar precaução para quem ele estava abrindo a sua casa, o seu palácio, o seu reino, Ezequias diz que tudo aquilo que ele mostra era dele. A gente sabe muito bem que era uma prática desses reis, dos reis da antiguidade, demonstrarem poder, demonstrarem capacidade militar, demonstrarem riqueza como algo para afugentar ou afrontar os seus inimigos. E é isso que Ezequias faz. Mas ele faz do alto da sua ignorância, ele abre o seu reino, ele abre o seu palácio para mostrar ao inimigo tudo aquilo que ele tinha. Aguçar a cobiça do inimigo. E isso é muito perigoso. E além disso, ele faz toda essa prática errada, inconsequente, colocando sobre ele não somente a guarda de tudo aquilo que ele tinha, mas também a posse. E ele fala para o profeta como se ele fosse o possuidor de fato de todas aquelas coisas, como se toda aquela riqueza, todo aquele abastecimento militar, tudo aquilo pertencesse a ele como rei. E essa não é a realidade bíblica que nós aprendemos. E talvez um rei que vai demonstrar isso muito claramente para nós é Davi. O rei talvez mais poderoso que Israel já teve, no reino unificado, e também talvez o mais humilde dentre todos os reis que aquele povo já teve. Independente do poder e das conquistas dele, ele sempre se via diante de Deus como alguém que estava apenas administrando aquilo que era do Senhor, na verdade. Porque até mesmo o poder de reinar, Davi entendia que não possuía ele. Tanto é que mesmo depois de ungido, ele não atentou contra a vida de Saul, ele aguardou o tempo do Senhor para ele poder se assentar no trono. Ele esperou a vontade de Deus se cumprir na vida dele. Então, 2 princípios que a gente aprende, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa tarde, e que eu espero que abençoe muito a tua vida.
à luz desse texto bíblico, presta bem atenção para quem você está abrindo a tua casa, para quem você está entregando a tua vida, a quem você está mostrando as suas coisas, a quem você está, dando o privilégio de compartilhar da sua amizade, do seu amor, relacionamento. Existem, de fato, pessoas que não são dignas, pessoas que não merecem. Isso a gente precisa compreender. E isso não é deixar de amar, porque falar de Cristo você precisa falar sempre. Falar do amor de Deus para essas pessoas você precisa falar sempre. Mas isso não significa que a tua casa estará escancarada para o inimigo entrar. E existem pessoas, você precisa compreender isso, que não querem ver o teu bem, querem ver somente o teu mal, querem te ver cativo e cobiçarão aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Porque por não terem um relacionamento genuíno com Deus, elas querem usurpar do relacionamento que você tem com Ele. Não permita que isso aconteça na tua vida. E o segundo princípio, não pense que aquilo que Ele tem entregue a você é seu, porque não é. Nem riquezas, nem poder, nem autoridade, nada disso pertence a você. Tudo pertence a Ele. E tudo isso que Ele tem dado a você para administrar é para um propósito específico, que é para o louvor da glória do nome dEle. Esse é o princípio bíblico que nós aprendemos nos erros de Ezequias e que a gente não pode, em hipótese alguma, voltar a cometê-los, porque isso trará grande dano para nós. Que o Senhor abençoe a tua vida, que essa palavra encontre morada no teu coração. Até a próxima. Eu espero que você seja verdadeiramente edificado e abençoado por essa palavra. Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para os teus parentes, para os teus amigos, para os teus irmãos da tua igreja e ajuda a gente a desenvolver esse canal. Esse canal ele não tem um fim lucrativo. Eu não penso em lucrar com o YouTube, mas eu penso em fazer esse canal uma extensão do meu ministério, do ministério que o Senhor tem dado a mim, a começar pelo blog, que está aí embaixo, o endereço do blog, atalaiadesion.blogspot.com. É um blog onde eu compartilho ali alguns textos e vídeos também, e esse vídeo estará lá inclusive. E além do blog, agora esse canal que a gente está começando. Além disso, o ministério que o Senhor nos deu na igreja local, Igreja Batista Central, em Campinho, aqui no Rio de Janeiro, ali na região de Cascadura. Então, compartilhe esse vídeo, faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas, porque são princípios importantes e que a gente vai continuar trazendo aqui alguns mais, também desenvolvendo outros assuntos aqui sempre que tivermos a oportunidade, tá bom? Deus abençoe a tua vida, uma tarde abençoada, uma semana abençoada para você e para a tua família. Grande abraço, até a próxima.